Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui então para mais uma aula sobre processo seletivo. Na aula passada a gente falou um pouco sobre currículo, né? A gente introduziu esse assunto e hoje eu vou dar continuidade a ele, ok? Não sei se vocês tiveram dificuldade para elaborar o currículo de vocês, espero que não, até porque eu acredito que vocês já tenham feito bastante essa atividade. Aqueles que fizeram pré-aprendiz, né, já tiveram essa aula de alguma forma. Talvez quando a gente vê algo pela segunda vez, talvez essas informações que eu estou trazendo para vocês não sejam informações novas, né? Não sejam informações que vocês nunca viram. Mas quando a gente entende algo, a gente ouve algo pela segunda vez, a chance da gente conseguir absorver algo maior do que a primeira é bem grande. É igual aula, é igual matemática, né? Vamos dar esse exemplo. A primeira vez que você vê o professor explicando, a primeira vez que você vê a aula, talvez você não entenda muito, né? Ou você fique meio perdido. Mas na segunda, na terceira explicativa, você começa a entender, você começa a associar, você começa a ter suas próprias percepções, né? Eu sempre achei difícil em matemática, né? E é a mesma coisa que eu acho desafio em engenharia, é que nunca é igual, né? Não é um Ctrl+C, Ctrl+V. Você precisa entender o conceito para conseguir aplicar. Eu acho que essa é a maior dificuldade das pessoas com isso. É entender e saber aplicar em diversas situações. Não dá para copiar, né? Porque cada caso é um caso. E aí, no mercado de trabalho, é basicamente a mesma coisa. Tem respostas que você pode copiar? Tem. Mas eu vou falar para você que os entrevistadores já estão cansados de ouvir respostas prontas, porque hoje as pessoas elas têm procurado se preparar para as entrevistas, até porque a concorrência está muito maior hoje no mercado de trabalho, né? Não dá para chegar de qualquer jeito numa entrevista, não dá para fazer um currículo de qualquer jeito. Então, eles acabam ouvindo, né? Imagina quantas pessoas passam pela sala de um entrevistador de RH. Muitas, né? Então, eles acabam vendo padrões. Não sei se as pessoas procuram no Google, se as pessoas veem vídeo no YouTube, eu não sei. Porém, a gente tem que entender os conceitos e tentar fugir do padrão, porque você precisa se destacar numa entrevista. E se você chega lá copiando algo, se você não é autêntico, se de alguma forma você dá a entender que não é verdadeiro aquilo que você está falando, em vez de você agradar, você acaba levantando uma suspeita, né? Será que a pessoa é desse jeito mesmo? Será que é uma encenação? Mas aí a gente tem um outro lado também. Se você chega despreparado, se você não entende como funciona o processo de uma entrevista de emprego, você também é vista como uma pessoa desinteressada, uma pessoa que não deu importância, não pesquisou, não. Então, assim, existem expectativas do entrevistador para o entrevistado. Expectativas básicas, né? Ele tem que ser assim, precisa, o mínimo é, por exemplo, pesquisar sobre a empresa. E a gente vai ver um pouquinho de tudo isso hoje, porque a gente vai finalizar o conteúdo do currículo, a gente vai iniciar a entrevista de emprego, beleza? Então, vamos dar início aqui à nossa aula, continuação da aula passada. Falando, gente, sobre trabalho e carreira, o que é importante a gente entender? Bom, primeiro que quando a gente chega nessa parte do currículo, como que o currículo começa, né? Ele vai começar ali com os seus dados pessoais. Então, vai chegar ali com nome, e-mail, estado civil, escolaridade e tudo mais, né? Curso, formação, seminário, etc. E aí, vai ter lá objetivo, enfim. E a gente vai chegar em trabalho e carreira, né, que é os dados a respeito da sua experiência. A gente conversou um pouquinho na aula passada o que fazer quando você não tem experiência, né, e o que colocar e como tornar o currículo mais atrativo, mais interessante. Falei sobre a importância de você descrever um pouco sobre quem você é, falar sobre hobbies. Vocês perceberam, gente, que o cenário aqui tá diferente? Mudei de lugar de gravação hoje. Mas aí, vou chegar na parte de trabalho e carreira.
À medida que você vai ganhando experiência de trabalho, essa parte ela vai se tornando a mais importante do seu currículo, porque vai ser de fato o que os entrevistadores estão procurando. Eles querem saber como foi sua relação de trabalho com as outras empresas, né? O que você aprendeu, o que você acrescentou, por que não deu certo em outros lugares e coisas do tipo. Então, à medida que você vai trabalhando, você precisa começar a descrever essas experiências anteriores. Essas experiências, elas têm que ser descritas com muito cuidado, com muita criatividade, ok? Se você, por exemplo, atendia o telefone, você não pode colocar lá, eu atendi o telefone, né? Você precisa colocar de uma forma bonita. Lembra daquele vídeo que a gente viu na aula passada? Do cara que ele descrevia tudo que ele fazia para a mãe dele de um jeito extremamente profissional, né? E era até engraçado, mas é verdade aquilo. A gente precisa aprender essa habilidade de pegar coisas simples do nosso dia a dia e transcrever de uma forma profissional. Eu não sei se vocês conhecem o LinkedIn. O LinkedIn, ele é uma plataforma de cowork. De cowork não, desculpa. De network. Lá você tem a possibilidade de se relacionar com outros profissionais. É tipo um Facebook profissional. Não tem nada a ver, mas é parecido. A plataforma é parecida. Então lá tem vagas de emprego, tem chat, tem o perfil das pessoas, você consegue descrever suas experiências. É um currículo online. As pessoas postam publicações, você pode se relacionar com elas através dessas publicações. E o LinkedIn é bom porque muitos hunters, né, que são as pessoas que os caça-talentos, eles estão lá no LinkedIn, eles visitam o perfil das pessoas para convidar elas para entrevistas de emprego e tudo mais. Então, o LinkedIn, para quem está iniciando uma carreira, é muito importante, tá? Então, se vocês não têm um LinkedIn, dá uma pesquisada lá, porque é muito engraçado, né? Existem muitas pessoas que até brincam, porque no LinkedIn uma profissão simples, o cara descreve como sendo o top master da galáxia, né? Ele pega uma coisa assim, ele, por exemplo, telemarketing, aí ele escreve lá, mentor de consultoria ao cliente sênior, um exemplo, né? Tem bastante brincadeira nesse aspecto com o LinkedIn, que as pessoas pegam profissões simples e elas descrevem lá como se elas fossem top master, assim. Então, quando a gente vai especificar a nossa profissão no currículo, a gente precisa se atentar à forma como nós descrevemos as atividades, ok? Então, aqui, segundo item, é importante você especificar o que você fazia nos lugares que você trabalhou. Então, a pessoa que está lendo o seu currículo, ela precisa entender, né? Tem que ser claro as tarefas que você desempenhava nesses locais. Então, você tem que conseguir transmitir isso com clareza para a pessoa que está lendo o teu currículo, ela entenda. Então, é bem legal, às vezes, até você passar o teu currículo para alguém ler, né? Eu falei que eu ia dar uma olhadinha, eu ainda não corrigi a tarefa da semana passada. Vou ver se eu corrijo hoje. Mas, assim, é muito interessante vocês darem para alguém ler o currículo, para ver se ficou claro, né? Se ficou claro aquilo que você escreveu, se você conseguiu passar a impressão que você queria. Então, mais precisa ter nessa parte do currículo. Então, você tem que colocar o que você fazia na empresa. É legal você colocar o porte da empresa. Por quê? Porque existe diferença se você trabalha numa empresa com 4 funcionários e numa empresa com 4.000 funcionários. A organização e logística e tudo mais. Então, assim, é legal você colocar o porte da empresa, tá? Número de funcionários aproximado. Outra coisa importante vocês colocarem é o período de permanência. Você coloca, tipo, o mês e o ano que você iniciou, que você foi contratado, o mês e o ano que você rescindiu o contrato. Se você ficou, gente, 1 mês em algum lugar, 3 meses em algum lugar, não é legal colocar. Por quê? Porque não é bem visto,
tá? Não é bem visto. Você pode acabar queimando o teu currículo e porque vai mostrar que você é uma pessoa sem compromisso, que você não atendeu as expectativas da empresa de alguma forma, não importa a razão pelo qual você foi mandado embora, tá bom? Então, não é interessante você colocar períodos muito curtos, porque isso acaba queimando o seu contrato. Ficou 3 meses numa empresa, 3 meses na outra, 3 meses, não deu certo, gente, não coloca, tá? A não ser que foi um motivo assim, a empresa faliu. Não foi culpa tua. Não sei se você tenha falido a empresa, né? Mas não é bom pôr, tá? Esse período de permanência muito curto, beleza? Então, vou encerrar esse vídeo aqui para não ficar longo e a gente continua no próximo. Vamos lá.